O Diário Entrevista volta com agora nosso professor Amédio Germano, doutor em comunicação, mestre em história, com várias pós-graduações, graduações, professor da Universidade Federal de Diamantina, instalada em Teoflotone. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, sabidamente em Caratinga, porque o senhor atuou vários anos aqui como professor nas duas instituições. Eu quero entrar num assunto tão comentado no país, que é a política. Nós podemos dizer hoje que as coisas que estão acontecendo, já aconteceram no passado, como prega o PT, como na época de Getúlio Vargas, como na destituição de João Goulart? Bem, boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, né? Sou de Caratinga, nasci aqui, estive muito tempo em Caratinga, lecionei vários anos aqui. Agora estou em Teoflotone, na Universidade Federal, mas vir aqui em Caratinga e conversar sobre as questões políticas, sobre as questões nacionais, é um prazer muito grande. Até porque já escrevi coluna para o jornal, estou aberto a dar continuidade e fico feliz de estar sendo recebido aqui de braços abertos. Bem, a sua pergunta ela tem várias respostas, né? Porque você, na pergunta, nós temos que enfocar várias etapas. Começa lá no Getúlio Vargas, né? Nós vamos chegar lá na época de Juscelino, golpe militar, para chegar na atualidade. Muito bem. A sua pergunta diz o seguinte, em linhas gerais, o que há de similitude, de similaridade, o que há de igualdade no passado e no presente? Se eu retornar para a questão de Vargas, possivelmente o núcleo da sua pergunta está no impeachment, né? Nós tivemos questões que levaram à deposição de Vargas, que levaram à deposição do Jânio Quadros, do João Goulart, a instalação da estrutura militar em 1964, e agora essa questão do impeachment do governo da Dilma, que é o toque da política do momento. Então vamos lá. Vargas entra numa ditadura a partir da década de 30, se instala no poder, dá um golpe de Estado, que é um golpe dentro da própria ditadura, que é a questão do Estado Novo, né? É promulgada uma nova Constituição, e o Vargas acaba ficando na ditadura até a década de 40, especificamente 45 após a Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, o Vargas retorna através de uma eleição, a partir da década de 50. Bem, nós temos problemas sérios aí. Primeiro que, na Segunda Guerra especificamente, Vargas apoia o eixo. Então ele apoia, ele implanta uma Constituição, né, que nós chamamos da polaca. A Constituição que ele implanta aqui dentro é uma Constituição ao modelo fascista, né? É uma cópia da Carta del Lavoro italiana. É um modelo fascista, né? A ditadura foi montada nesse estilo. E quando nós estamos no meio de uma Segunda Guerra, ele tem apoio direto do sistema nazista. Então as nossas forças expedicionárias que foram à guerra, elas foram para atuar do lado dos americanos e dos europeus contra o sistema fascista de um ditador que está aqui dentro e é fascista. Então quando esses militares retornam, eles que lutaram pela democracia lá fora, chegam aqui dentro e encontram aquela ditadura que eles largaram, que está na mão do ditador. Então houve uma deposição. Ele foi deposto, né? Saiu sem reclamar muito, não saiu dizendo que foi golpeado, como estão dizendo por aí, né? Logo em seguida ele volta nos braços do povo pela eleição, agora dessa vez por eleição direta. Então nós vamos dizer assim, a partir de 45 nós vamos ter uma eleição? Sim. Então nessa eleição ele volta nos braços do povo, porém, o Brasil mudou, ele retornou em 50. Em 50. Então, entre o Vargas de 45 e o Vargas de 50, você tem nesse meio aí um outro poder que na verdade está na mão de militar também, né? Está do Dutra. Quando ele retorna nos braços do povo agora pelo voto direto democrático, o país está mudado. Já temos assim, uma estrutura industrializada está se montando, aquela estrutura rural ela está sendo desmontada no país, o colonialismo está perdendo muita força e o sistema industrializado está ganhando força. A correlação de forças no país ela mudou drasticamente em função dessa Segunda Guerra Mundial e em função da inserção do Brasil na guerra e no processo de industrialização. Então, as forças mudam. Então, tudo muda nesse país. Porém, a eleição de 45, a deposição de 45 e a eleição do Dutra, ela dá uma nova roupagem à estrutura brasileira. Por quê? Porque, ao sair, ele deixa 3 grandes partidos montados, são partidos vaguistas, né? O PSD, a UDN e o PTB. Então, são 3 partidos que foram montados por ele. O PSD, para acomodar os coronéis da zona rural, a UDN para acomodar os militares desgostosos desde a década de 30,
é o PTB para acomodar aquelas forças que estavam envolvendo a questão da industrialização em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, setor urbano. Então, são 3 forças políticas criadas por Vargas. Então, não é de admirar que as eleições que virão, elas serão varguistas. O Vargas não perde com o Dutra e também não vai perder na eleição em que ele próprio foi candidato. Né? Bem, então a estrutura é essa. Então, ele volta na estrutura varguista. Só que nós temos um problema. A capital, Rio de Janeiro, nós temos um governador, que é o Lacerda, que é da UDN, então é a oposição. É a única oposição que nós temos no momento. Por quê? É a oposição militar. E os militares, apesar de ter sido um partido criado por Vargas, a UDN, mas é um dos militares que é inconformado com a forma com que Vargas lidou com a Revolução de 30, com a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, né? Com as crises políticas que estavam nesse país. Então esses militares descontentes são eles que representam a UDN. E nesse militar descontente, a representação está no Carlos Lacerda, que é o governador do Rio de Janeiro. O Lacerda tem um grande número de deputados no Rio de Janeiro. E o Vargas achou por bem contratar um jornal para fazer o papel do varguismo. Né? Esse jornalista, que é o Samuel Weiner, ele coloca o jornal dele à disposição do governo, e o Lacerda também é jornalista, tem um jornal no Rio de Janeiro. E o Lacerda, sendo governador e tendo um partido pesado no Rio de Janeiro em mãos, e um indivíduo que tinha dinheiro, ele sabia da dificuldade que tinha em manter o jornal no Rio. E de repente, como é que o Weiner, que tem um jornal falido, de repente surge e toma conta das notícias no Brasil? Então ele desconfiou que alguma coisa estava errada. Estou repassando aqui em linhas muito rápidas, porque são muitos detalhes que envolvem a história. Então o Vargas, o Lacerda, ele pede que o Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados, faça uma investigação para verificar o que é que está ocorrendo. Por que é que o Weiner tem esse jornal? Por que é que o jornal do Weiner coloca o Vargas nas alturas, sendo que ele estava falido? Então o que se descobriu na época é que existia na época nós estávamos na nossa comunicação do áudio, na época, era o telegrama, né? A base do tido golpe do Vargas, que chegou à renúncia, era a corrupção? Corrupção. Onde está a corrupção? É porque encontraram o e-mail da época, que é um telegrama, em que o governo autoriza o Banco do Brasil a financiar, emprestar dinheiro ao Samuel Weiner para ele montar a máquina jornalística para poder elevar o governo do Vargas. Muito bem. E isso é crime. Né? Então, o Lacerda foi avisado de que haviam descoberto esse documento, da mesma forma que o Getúlio Vargas foi avisado de que o Lacerda ia pedir uma comissão de inquérito para apurar esse empréstimo. E ele sabia que, apurando esse empréstimo, e que era verdade, que a documentação, a autorização foi dada pelo Vargas, ele sabia que se instaurasse esse inquérito, ele seria culpabilizado, ele seria piado do poder. Então, nessa primeira fase, o presidente Getúlio Vargas utilizou-se do governo do Banco do Brasil para custear despesa da sua imagem. Exatamente. Agora vamos pular para a segunda fase, que no caso de 64, Jean, qual que foi a base que gerou o golpe de 64? Seria uma coisa, algo idêntico? 64 você tem outros ingredientes, porque nós temos aí bem Juscelino. Juscelino foi aquele governante que, pessoalmente, eu não gosto muito do estilo, mas que eu posso dizer para você que, de todos os presidentes que nós tivemos, foi o único que eu posso chamar de estadista, apesar de não gostar dele. Estadista por quê? Há uma diferença entre o político e o estadista. O político estadista é aquele que enxerga o futuro da nação. O político que enxerga o futuro da próxima eleição. Então o que nós temos aí é um indivíduo que olha a próxima eleição no máximo. E não é de 4 anos, é de 2 em 2 anos. E ele não, ele enxergava lá na frente. Por isso, o programa de governo do Juscelino é o 50 em 5. Ou seja, eu tenho 5 anos de governo para tirar o Brasil de um atoleiro de 50 anos. E ele achava que o Brasil estava atrasado 50 anos. Estava mais de 200, na verdade. Mas só dele perceber que nós estávamos atrasados em relação às tecnologias que estavam em função da Segunda Guerra, já foi um grande passo. Coisa que nenhum governo no Brasil conseguiu enxergar além da próxima eleição. Nesse ponto ele foi estadista. Então a tentativa de trazer industrialização para o Brasil, trazer as montadoras, não é montadora, trazer as fábricas de automóveis e as fábricas de modo geral, é justamente tirar esse Brasil desse atraso, né, que é o que é chamado de 55. Então você passa no governo Juscelino para tirar o atraso que até então foi mantido pelo governo Vargas. É aí a questão do 64. Né? Então quando ele sai, vem a eleição, então ficou na história dos políticos que acabou o poderio dos coronéis, desde os coronéis interiores, como o poderio foi dissolvido. Então ficou aquela ideia de que aquela dívida que ele fez, o Juscelino, para trazer essa industrialização e tirar o modelo de produtividade que era totalmente rural, isso vai criar uma série de ranhuras
no partido governista e da oposição, alegando que o capital estrangeiro, o capital trago por Juscelino para levar a Brasília, para trazer as indústrias para cá, aquilo ali não foi algo que agradou a classe política brasileira. Mas aí nesse meio tem Jânio, que foi eleito presidente, renuncia. Jango, que entra, que é o João Goulart, entra do Rio Grande do Sul, entra como vice, ele assume e logo é deposto. Qual foi o núcleo dessa deposição? Foi que uns falam que é golpe, outros falam que é revolução. Qual que foi o núcleo? Foi a corrupção também? Ou linhas ideológicas, esquerda e direita, por causa da Guerra Fria? Vamos lá. Todos os ingredientes estão envolvidos, né? Então você não pode isolar nenhum deles. Você tem que atuar com todos os ingredientes. Vamos dizer assim, isso é uma panela, né, que tem vários ingredientes. Todos eles têm o seu gostinho, dá o seu gostinho para dar aquilo que vamos chamar de golpe militar. Eu não posso chamar de revolução por quê? A diferença entre golpe e revolução é que na revolução você muda todo o sistema. Você muda o sistema político, você muda o sistema governamental, você muda a moeda, tá? Você muda a Constituição. O que aconteceu em 64? Você mantém a moeda, você mantém a política, você mantém tudo. Você troca o quê? Você troca o governo. Você tira o governo civil e o Estado militar. Então os demais, vamos dizer assim, em linguagens mais simples, né? Um caratinguês, para que todos entendam, é o seguinte: você trocou apenas a mosca, manteve o bolo. Na revolução não. Você troca, você mantém as moscas, você elimina as moscas e você troca o bolo. Você vai encontrar isso na Rússia, vai encontrar na China, em Cuba, né? Vai encontrar na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, você vai encontrar em várias revoluções do mundo, americana, mas no Brasil você não encontra isso. Permanece. Os políticos permanecem, os partidos que vão trocar de nome depois, mas você continua com moeda, só trocou o civil pelo militar. Então é golpe militar, não é revolução. Foi um golpe. Se a gente leva para 92, a gente chega ao impeachment do impedimento de Fernando Collor, que até então eu não sei, isso o senhor pode esclarecer, se já na Constituição de 88 que entrou esse instituto do impedimento. Parece que nas outras constituições também tinha. Já tinha. Tem uma lei federal que trata disso. Então aí o Collor foi o primeiro impeachment. O núcleo é corrupção. Vamos lá. Collor, quando entra no governo, nós vamos passar. Você tem um fim de uma ditadura. No fim da ditadura assume o governo do Sarney, já que o Tancredo Neves faleceu. Então entra o Sarney, né, e nós tivemos uma eleição presidencial indireta. Né? Não foi voto direto do povo, foi um voto dado pelo Congresso. Né? Bem, quando o Sarney assume, então nós temos a transição de uma ditadura para um governo civil, para um governo, vamos dizer assim, democrático, eu diria pseudo-democrático, porque não houve democracia. Quem votou foram congressistas. Né? E aí a vitória das diretas foram diretas vitória apertada. Né? O Figueiredo perdeu por pouco, né? Com a insistência de manter o Mário Andreasa, que havia perdido logo em seguida a candidatura para o Paulo Maluf. Então, nessa transição, você encontra o país que havia investido maciçamente nas estruturas de defesa nacional, perimetral norte, calha norte, transamazônica, grandes construções como a Itaipu Nacional, em detrimento de algumas necessidades da área social. Então, eles fizeram grandes coisas em grandes construções, mas deixaram o social de lado. Então, a crítica que se faz ao governo militar, e é correta nesse sentido, é porque eles fizeram grandes construções, né, em detrimento social. Aquela política de Defineto de crescer o bolo para depois a partir. Niterói, né? Nesse meio, há corrupção? Logicamente que há. Você tem empresas, né? E onde você tem empresas, você tem superfaturamento de obras. Você não vai dizer que não houve superfaturamento na Itaipu Nacional? É claro que houve. Agora, você tinha acesso à documentação? Uns dessas documentações estão atajadas no Rio de Janeiro com 100, 110 dias, 80 dias, 110 anos, 80 anos, 90 anos. Você não vai ter acesso a elas agora, mas um dia no futuro nós teremos acesso a elas. Houve, com certeza, mas não tinha os meios de comunicação para deflagrar o movimento para chegar ao impeachment. Muito bem. Quem assume então esse governo, que é o Sarney, ele assume uma situação muito diferenciada de tudo aquilo que nós já tivemos. Então, é uma tentativa de implantar o governo dele, você deve lembrar, o lema era tudo pelo social. Mas por quê? Não havia nada de socialização até então. Só que essa nova instituição de governo, ela vai encontrar o país em frangalhos por causa da crise de 73, que é a elevação do preço do petróleo de $3 o barril para 33. Então, isso aí, o Brasil era totalmente dependente de petróleo. E, de repente, a dívida que você tem no mercado internacional, ela multiplica por 30 praticamente. De 3 para 33 é muito alta. Sobe 10 vezes a dívida brasileira. Então, isso que o Sarney vai encontrar. Uma dívida muito grande. E o Collor é que sofre a consequência disso? Sofre a consequência por quê? O Collor sofre a consequência, lógico, porque quando o Sarney lá no governo, ele tem uma inflação violenta. Vamos lembrar aqui, 95% ao mês.
Né? Nós temos aí fiscais de Sarney invadindo o supermercado, Polícia Federal sobrevoando fazendas do Mato Grosso para buscar os bois de volta, fazendeiros escondendo boi no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai. É lógico que você tem uma inflação violenta. Quando encerra esse governo dessa inflação violenta, quem assume? Fernando Collor de Mello. Só que a inflação está 95% ao mês. Então o Brasil, economicamente, está todo desestruturado. Mas o Collor, o núcleo da saída do Collor é também corrupção. Sim. Corrupção você vai ter desde o dia que os falam-se que é propriamente dele, da pessoa dele. Também foi o julgamento dele. Agora, se você pega a situação do Collor, agora vamos trazer para o momento de hoje. Já falamos de Getúlio, falamos da Revolução de 64, que não é revolução, foi um golpe. E falamos do impeachment de Collor. E esse movimento que está acontecendo no Brasil hoje, sobre a presidente Dilma, é um golpe ou é uma atitude institucionalizada do impeachment constituído na nossa Lei Magna de 88? Impeachment é um instrumento jurídico, é constitucional, está lá na nossa Carta, na nossa Constituição. Existe uma lei federal, bem anterior ao movimento 64, em que ele está previsto que é um instituto que trata de um julgamento, né? É um julgamento contra o chefe maior da nação, quando ele comete alguns erros no seu processo administrativo. Isso está previsto lá. Por esse processo passou Fernando Collor de Mello. Por esse processo, o Fernando Henrique Cardoso teve 14 pedidos de impeachment. Né? Inclusive, pedido de impeachment feito, inclusive, pelo Jacques Wagner, que hoje é ministro, né? Que na época era deputado federal. Né? Então, o impeachment está previsto na Constituição. Então, se ele pôde existir no Fernando Henrique Cardoso e pôde existir para Fernando Collor de Mello, como poderia ter existido também, claro, para os militares, só que não havia condições de você... Não tinha condições da população chegar e pedir o impeachment porque você tinha todo um exército contra você, mas ele estava lá, e ele está lá, ele continua até hoje. Então, ele é legal? É. Ele tem condições para atuar com legalidade. Aí agora já começou a mudar a história. A questão hoje, que impeachment é golpe, em que sentido que impeachment é golpe? Se é golpe, então o Fernando Collor de Mello foi golpeado. Concorda comigo? Concordo. Porque se está lá na Constituição, e existe uma lei federal que está prevendo esse tipo de julgamento para a forma como você conduz o governo, então ele é legal. Agora, alegar que impeachment é golpe, então é o seguinte, o próprio PT que pediu impeachment contra o Fernando Collor de Mello, ele está alegando que aquilo ali também foi golpe. E eles não sucessam. Então, ó, tem que ter muito cuidado com vai dizer isso, porque quando eu acuso o outro de dizer que ele estava usando um golpe contra mim, mas ele usou o golpe contra o Fernando Collor de Mello também. Então, posso... Não estou defendendo o Fernando Collor de Mello. Posso dizer... Então, que isso é uma propaganda publicitária do PT para as massas? É uma defesa. Da mesma forma que o Fernando Collor usou como defesa, alegando que as forças reacionárias, que as forças contrárias ao movimento democrático dele, que é o PL dele, estavam contra o governo dele. Ele usou o mesmo critério, ele usou o mesmo artifício. Só que o Congresso acabou fazendo um impeachment que, do meu ponto de vista, foi ilegal. Se me perguntar, mas foi ilegal o impeachment Collor? Claro que foi ilegal. Ilegal por quê? Vamos lembrar bem da história aqui. 29 de dezembro de 92. O Collor de Mello vai ao palanque, vai ao púlpito, com um documento em mãos. 10 minutos antes de começar o julgamento, o que ele faz? Uma renúncia. Ora bem, se o cara acabou de renunciar, o Congresso reúne para votar um documento jurídico legal, né, de impedimento. Só que impedimento contra a pessoa que já não é mais presidente. Então não houve impeachment. Então vamos lá. Então o impeachment nesse ponto acabou se transformando em uma vontade política. Então foi um julgamento político. O que aconteceu ali foi um julgamento político. Então não discutir questão de legalidade mais, porque eu não posso julgar uma pessoa que já renunciou. Só que é o ódio da sociedade, o ódio dos caras pintados, o ódio dos militares, o ódio dos partidos que não apoiavam o Collor era tão grande que insistiram no julgamento. Tanto é que o STF, posteriormente, acabou julgando o Collor de Mello inocente. Claro, não estou dizendo que a questão da Elba, que a questão do Paulo César, não, ali houve roubalheiro. No que houve roubalheiro com o Paraguai, houve, não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo a questão do julgamento em si. De fato, ele não poderia ter sido julgado porque ele havia renunciado. E nesse caso, se a gente trazer para o momento de hoje, você acredita que a Dilma pode renunciar se caso não tenha um terço desses votos para lhe assegurar no governo? Ou se ela vai até o final do julgamento? Bem, a questão agora virou futurística. Então, se você me faz essa pergunta no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na França, eu te dou uma resposta agora. Porque no Brasil, tudo muda de um dia para outro. Vamos lá. Legalmente, existe um documento que diz
que é a questão do impeachment, que é o documento legal, né? Tem vários, não sei se sou eu que estou dizendo, tem vários ministros que estão dizendo, ó, o impeachment é legal. Tem ex-ministros dizendo a mesma coisa, tem ex-presidente falando a mesma coisa, porque houve, sempre foi válido para Fernando Collor de Mello, tem que ser válido agora. Moleque, mas não vamos discutir essas questões agora. Hoje, a Dilma disse que ela não vai largar o poder. Ela disse que não renuncia. Então ela diz, ó, isso que está vendo contra a minha pessoa, o fato da imprensa estar contra ela, o fato da sociedade estar contra ela, o fato das grandes empresas estar contra, os meios de comunicação, Rede Globo, todos os jornais estão contra ela, isso aí ela chama de golpe. Então, isso ela está dizendo hoje. A cada dia, quem acompanha bem as notícias, acompanha os e-mails, os jornais, a cada dia surgem novos documentos, surgem novos atores no cenário e que agrava a situação dela. Então a situação da Dilma até a semana passada era eu diria, muito ruim. Logo em seguida, o que vem ao cenário? Aparece lá, Panama Papers, a questão das offshore, né? Os paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais tem muita gente que está envolvida nesses paraísos fiscais e que está envolvida nesse governo. Não estou dizendo que está do lado da Dilma só não, você tem gente grossa envolvida dentro do PMDB, tem gente de todos os lados, né? Tem várias figuras. E não estou dizendo também que é proibido ter dinheiro em paraíso fiscal. Pode ter dinheiro para isso, desde que você declare aqui no Brasil. Claro que ninguém vai fazer isso, por quê? Um paraíso fiscal te cobra 20% para depositar X milhões de dólares. No Brasil, no mínimo, você vai gastar 27,5%. Você tem dinheiro, porque pobre não deposita em dinheiro em bancos internacionais. No mínimo, você começa com 27,5%. A França cobra 47%, os Estados Unidos cobra 60%, tem país que cobra 90%. Então é muito melhor você guardar no lugar que cobra só 20%, e você tem garantia de não expor sua identidade. Então, é legal? É legal. Então, se você tem muito dinheiro, é melhor que você guarde, pague 20% e guarde no paraíso fiscal e fuja dos nossos tributos. Agora, você vai perguntar para mim, em termos de cidadania, isso é justo? Justo não é, mas legal é. Entendi. Agora, eu não estou dizendo para você que o deputado, o Lobão, que o Sarney ou que a Odebrecht tenha dinheiro lá, é legal? Não, não é ilegal não. É legal sim. Agora eu pergunto, quando ela fez isso, ela fez fugindo dos tributos? Se ela fez fugindo dos tributos, aí cai na ilegalidade. Mas se ela fez pagando os nossos tributos, já não é mais ilegal. Então, essa questão eu não posso julgar. Então, é o seguinte, hoje, com o Panama Papers em jogo, você adiciona mais um ingrediente nessa sopa, nesse caldo político, que já era ruim para a Dilma, você acrescentou mais algumas pimentas. Ele ficou intragável. Mas já resultado final, o senhor acredita que vai ser a renúncia ou ela vai para o julgamento, passa pelo Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado? No caso, se ela tivesse menos de um terço. Duas respostas. O senhor acredita que ela vai... Duas respostas. Ela encara o julgamento? Duas respostas. A Dilma política só foi no impeachment, ela se usasse a cabeça, percebendo que ela não tem o 171, não estou pensando no quadro do processo penal não, tá? Estou pensando no 171, número de deputados a favor dela. Se ela perceber que ela tem 150, ela pode usar da renúncia, pode, o Collor fez isso. Agora, a Dilma, aquele a Dilma que tem um passado envolvido no NR8, que esse pessoal é teimoso, qual que vai atuar naquele momento? Quer dizer, é um momento psicológico. A Dilma, no dia 15, vamos supor que haja então a votação no dia 15. A Dilma, no dia 15, ela vai acordar Dilma política, pensando na sociedade lá fora, ou é a Dilma revolucionária? Se for a Dilma revolucionária, mesmo com o impeachment, ela vai insistir dizendo que foi golpe. Então é difícil saber o que está dentro da cabeça dessa mulher. A Dilma, passando pelo processo de impeachment ou de renúncia, quando ela, no caso da renúncia, ela perde os direitos, o foro privilegiado, ela perde uma pensão de presidente, o que ela perde se ela for renunciada? O que o leitor, o ouvinte saberá? Se ela perder, ela não perderia só a presidente, o que ela perderia nisso? Vou responder em nome do Fernando Collor. O que ela estaria brigando para manter-se também? Eu vou responder em cima da renúncia do Fernando Collor de Mello. Quando o Fernando Collor de Mello renuncia, de cara ele perde os seus direitos políticos por 8 anos. Teria que acontecer a mesma coisa com ela. Agora, após a renúncia, caso ela renuncie, né, estou achando um pouco complicado ela renunciar, porque ela tem essa teimosia revolucionária, caso ela renuncie, seus direitos políticos vão ser suspensos por 8 anos. Nesse interregno de tempo, qual é o conselho jurídico que ela vai utilizar para tentar recuperar este poder cassado? Qual que ela vai utilizar? Porque o Collor, logo em seguida, a renúncia dele, o STF o julgou inocente. E ele permaneceu os 8 anos, jogado no limbo. Depois voltou nos braços do povo alagoano, não do povo brasileiro, do povo alagoano. A Dilma, ela faria a mesma coisa? Ela ia insistir ainda, porque o Collor não sou tão desgastado quanto a Dilma. Agora,
Ele tinha um curral eleitoral que o garantia ele no Alagoas. A Dilma, qual é o curral eleitoral dela? Ela não tem curral eleitoral. É o seguinte, ela vai insistir, ela vai ficar assim, olha, eu vou, já que eu fui impedido, então agora eu vou encerrar os meus poderes, eu vou continuar como ex-presidente deposto, eu vou continuar com as minhas regalias, eu vou continuar recebendo meu salário de ex-presidente e agora eu não estou nem aí para mais ninguém. Ela pode, muito bem, isso aí, por isso que eu digo, olha, qual é a cabeça da pessoa, Dilma, no dia do julgamento? Difícil, acho que nem psiquiatra vai saber. Política ou revolucionária? Política, ela pode insistir e falar, ó, daqui a 8 anos eu estou voltando. Como o Collor voltou nos braços do alagoano como senador. Ela fala assim, eu quero vir como deputado do Rio Grande do Sul. Ó, pode escolher Belo Horizonte. Ela não se diz mineira? Ela pode escolher Belo Horizonte ou pode escolher Rio Grande do Sul. Já que ela tem o eleitoral por lá, ela pode escolher Rio Grande do Sul. Ou escolhe um estado brasileiro, principalmente do Norte e Nordeste, que dá todo apoio a ela, pode fazer, e votar como senador. O Collor votou como senador? Isso está na cabeça dela. Professor, nós vamos mudar agora o tema da nossa entrevista. Eu vou falar o nome da pessoa e o senhor fala sucintamente o que você acha da pessoa. Questão de uma frase, um pouco mais sucintamente, para o nosso fechamento aqui. Eu vou começar pelo aquilo que o senhor mais falou, da Dilma Rousseff. O que o senhor acha da Dilma Rousseff? Hoje, um momento sucinto. Incógnita. E do ex-presidente Lula? Perdido. Se perdeu. Por completo. O que o senhor analisa sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? O que o senhor fala? Foi meu professor por 2 anos, uma política, um sujeito fantástico, de um conhecimento fantástico, mas deixou muito a desejar. A venda das companhias nacionais, a venda das companhias estatais, era necessária sim, mas não aquele preço. Do juiz Sérgio Moro? É uma pessoa que eu acredito que vários juízes no Brasil não gostariam de estar no lugar dele. Você não gostaria de estar no lugar dele, eu não gostaria de estar no lugar dele. Mas se tivesse me colocado no lugar dele, a minha ação não teria sido diferente. Do Supremo Tribunal Federal? Não gosto. Porque você tem juízes que hoje diz uma coisa, amanhã ele diz outra. Então ele diz para determinado partido isso e para o partido diz X. Então o Supremo Federal ele tem um problema muito grave, que é a questão da escolha. Então ali não é questão de competência. Vamos começar pelo Toffoli. O Toffoli não tinha experiência nenhuma para estar onde está. Hoje o Toffoli, 3 anos, 4 anos depois, o Toffoli está bem melhor. O Toffoli só vai ficar muito bom daqui a 30 anos. Mas é um cargo político. Tanto é que no nosso Supremo não há necessidade de conhecimento especificamente jurídico. Nós já tivemos um médico que foi presidente do Supremo Tribunal. Então, assim, é uma escolha política. Tanto do STF como do STJ, como os TJs, que é a escolha do governador. Então, esse modelo que nós temos tem que ser eliminado. Tinha que substituí-lo imediatamente pela meritocracia. O juiz Joaquim Barbosa? Foi muito bom e necessário naquele período, naquele momento. Foi um cara que foi justo, na hora que foi justo, foi sério como foi preciso ser sério. Andou falando algumas besteiras, mas tinha seus problemas, porque ele estava atuando de uma forma que até então o STF não tinha feito até então, que era a questão de enfrentamento com os políticos. Ele enfrentou os políticos, com toda a injustiça que jogaram contra ele. Procurador da República, Rodrigo Janot? O Janot é a segunda incógnita brasileira, porque, ora, o Janot, ele toma algumas decisões que é favorável à, vamos dizer, sociedade com maioria, e ora, ele toma decisões que você vê que está mais voltada para o Palácio Planalto. Claro, a oposição também muito difícil a dele, mas é um cara que tem agido dentro da expectativa daquilo que nós esperávamos que acontecesse. Ele foi até muito melhor que quase todos os outros que passaram pelo cargo onde ele está hoje. Tenho meu voto. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? Cínico, falso, com toda a documentação provando que tem isso, aquilo, e ele insiste em dizer que não tem nada. Ele consegue ser pior que o Paulo Maluf, mais cínico, com a diferença que ele está com o poder em mãos. Paulo Maluf praticamente já se perdeu em toda essa história. Paulo Maluf, que ontem abraçou a Dilma, antes de ontem abraçou a Dilma, ontem já disse que está contra ela. Então, pelo menos o Cunha não chegou a esse ponto, mas é cínico. Com toda a comprovação de que ele, a esposa, tem gasto, que tem contas lá fora, que tem offshores lá fora, ele vai dizer que ainda não há prova contra ele. Então é um cara cínico. Tá? Fizesse como o primeiro da Finlândia. Na França faz isso, na Inglaterra faz isso, na China faz isso, lá dá pena de morte, né? No Japão o cara renuncia apenas por ser acusado, como o da Finlândia renunciou só por uma acusação, sequer foi julgado ainda. Aqui eles não têm vergonha na cara, porque tem a complacência do povo brasileiro. Presidente do Senado, Renan Calheiros? Renan Calheiros já era para estar morto há muito tempo. Né? Desde a época que ele se envolveu com essa história dessa menina aqui de Nanuque, né? Com a modelo. Então, a acusação que pesa contra o Renan Calheiros, na época do Collor de Mello, ele carregou o Collor de Mello, com todas as provas contra o Fernando Collor de Mello, ele foi defender o Collor de Mello até o último instante.
Então é um cara que não podia sequer estar no Senado. Ele não podia sequer ser político. É um que tinha que estar na cadeia há muito tempo. É outro cínico. É um pouquinho menos pior. Ele consegue ser menos pior do que o Cunha. Tá? Mas é da mesma turma, da mesma laia. Farinha do mesmo saco. A visão da Igreja Católica nesse contexto político atual? Me assusta. Porque a Igreja Católica que ela se pegou às palavras, que é uma grande arma na época, né? Contra o golpe militar, os regimes militares, a Igreja Católica que tanto defendeu os direitos humanos, os direitos sociais, por quanto perdoou ao regime militar, a Igreja Católica que tanto lutou pela democracia, é a Igreja Católica que está agora coada, está calada, está incenso. Eu estou estranhando isso. Né? Muito estranho isso. A Igreja Católica que tem um trabalho fantástico em cima da nossa Constituinte, uma igreja que lutou pelos direitos sociais, né? Até o último instante aqui ajudando a construir e ajudando a criticar junto ao STF, numa série de decisões, né? Decisões homoafetivas e etc e tal. Aí, de repente, você tem aí uma questão nacional que é grave, que é uma questão de desgoverno, né? É o país se afundando em dívidas, e a Igreja Católica está calada, ela não diz nada. Então, eu acho que ela está se acovardando. Ela fez muito mais em períodos em que a nossa situação era um pouquinho melhor. Com a mudança do tempo, se você for levar em 64 para agora, uma nova força no Congresso e na sociedade, as igrejas evangélicas, os evangélicos, como você vê no cenário político atual? Quando você fala para mim evangélico no cenário nacional, eu só vejo uma pessoa. Eu não estou dizendo que ela é boa ou que ela é ruim, eu estou dizendo na sua atuação, Malafaia. Porque o restante dos que representam, são 12, que representam a igreja de Edir Macedo. Qual o papel deles lá dentro do Senado? Qual o papel deles no Congresso, de modo geral? Qual o papel deles dentro da Câmara? É acolher aquilo que é de interesse da igreja e não interesse da sociedade. O Malafaia, pelo menos, ele tem. Não gosto dele como pessoa, não gosto dele como político, não votaria nele, mas o Malafaia tem pelo menos alguma coisa que é interessante. Ele fala rasgado, ele fala aberto. Olha, não concordo por causa disso, mas ele assume abertamente. Ele não fica escondendo como os demais ficam escondendo, né? Que vota aquilo que é de interesse da igreja deles, né? Por exemplo, né? A questão de igreja não pagar uma série de tributos, né? Isso é de interesse deles. Né? Agora, todos os demais podem pagar tributos, eles não podem pagar tributo, mas podem se enriquecer. A igreja não paga tributo por seu sistema religioso, está lá na Constituição, né? Mas eles têm uma série de aparelhos, né? Aluguéis, por exemplo, né? Que vivem às custas disso aí e que deverá ser tributado, eles não deixam. Então, assim, existe um certo cinismo deles nesse ponto aí. O Malafaia, nesse ponto, é muito que escapa a situação. Porque ele fala, se ele for favorável ou não, se ele é contra, ele fala, eu sou a favor por causa disso, sou contra também por causa disso. Então, eles também têm que fazer a mesma coisa, mas não fazem. Senador Aécio Neves, como oposição nesse cenário político, como o senhor comenta? Eu pergunto, oposição? Nós temos oposição no país? É uma situação muito crítica nesse país. Olha bem, você tem todo um cenário de ditadura e que você tem uma oposição que é o PMDB. O PMDB foi oposição. O MDB foi oposição, o PMDB nunca foi oposição. O PMDB sempre foi situacionista, governista, né? Vamos lá. Aí então você acaba a ditadura, você tem agora PMDB, PFL, que agora é DEM, e uma série de partidos que chegou agora semana passada a 33 partidos. Não, 33 partidos que estão aqui agora. Quais deles é oposição? A única oposição que eu conheci nesse país chama-se PT. O PT, enquanto perdurou na oposição, não foi governo, o PT sabia fazer oposição, sabia fazer crítica, foi contra uma série de coisas nesse país, inclusive contra a Constituição. Mas um senador... Mas sabia fazer a oposição. Agora, o DEM, MDB e tal, que foram governo, tentou fazer o governo. Quando o PT foi para o governo, não soube fazer o governo. Quem soube fazer o governo muito mal, não soube fazer a oposição. Então eu pergunto, as coisas estão acontecendo na rua, você não vê o Aécio. Os jovens estão na rua, você não vê o Aécio. Está esse movimento todo aí, ele aparece na coluninha no jornal, fala uma coisinha e desaparece. Quando aparece na Avenida Paulista, não é vaiado. Eu pergunto a oposição. É um papel que, inclusive, a crítica que eu faço, por que a Marina não apareceu até agora? A Marina não teve a coragem de aparecer no desastre Mariana. O Aécio não teve coragem de aparecer no desastre Mariana. Eu pergunto a oposição? Entendi. Então, eu acho que isso aí não é oposição. O PMDB, na situação política, sucintamente. Existe um muro que separa um determinado tipo de pessoas que estão no governo, não estou dizendo que é o PT, ou que seja o PMDB, que seja o PL, e um grupo de pessoas que estão do outro lado do muro, vamos dizer que seja oposição. Em momento algum você conseguiu enxergar o PMDB de um lado ou de outro. Ele sempre esteve em cima do muro, governista. Tão governista que para sair agora, quando Michel Temer anunciou a saída do PMDB, você tem 6 ministros garrados dizendo que não saem. Inclusive daqui de Caratinga, né? Mas eu não tomei posse ainda, que é o Mauro Lopes.
Eu tenho que ter o gosto, sentir o gosto de tomar um golinho dessa tal de posse, nem seja por uma semana. Estão resistindo. Agora, com a tentativa ontem do PMDB dizer que dê expulsão, vamos ver que posição que eles vão tomar. Mas se eles permanecem no poder, não é só 6 ministros, tem que levar em consideração que tem quase 10 mil cargos por trás disso, do primeiro, do segundo e terceiro escalão envolvido nesses 6 ministros que estão aí. Eu pergunto, isso é oposição ou isso é situação? Isso é safadeza, falta de vergonha na cara, falta de brilho, que lá dizia na roda, vergonha na cara, brilho é a mesma coisa. PT, nesse contexto político, e pela história do PT, o que o senhor tem que comentar sucintamente? Sucintamente, o PT era o bonde da história no momento certo. Acho que muita gente deve saber, eu fui candidato pelo PT a prefeito em Santa Rita, quando o PT tinha aquele discurso que era oposição, e dentro do PT não tinha ladrão, não tinha safado. Em 93, eu fui vítima de um assédio econômico, através de um deputado de Manhuaçu, para retirar a minha candidatura, porque eu me recusei a fazer o discurso do PT em Santa Rita. Eu tive uma candidatura cassada. Eu fui a Belo Horizonte, procurei o Tilo Santiago, que era o presidente do diretório estadual. O Tilo reverteu a candidatura para mim, já faltando praticamente 15 dias para a eleição, eu perdi a eleição. Muito bem. Da partir daquele dia, eu rasguei meu título, não dei mais, eu nunca mais quis saber de PT na minha vida. Porque naquela época, olha bem, em 93, o PT já tinha mostrado a sua face. Aí, depois que eu saí, foram saindo outras pessoas. Bem, a Luísa Helena, por exemplo, foi saindo. O Hélio Bicudo, foi saindo as pessoas que ajudaram a criar o PT, que perceberam que por trás do PT existia algo que até então o PT não tinha demonstrado. Quando o PT assumiu o poder, está começando a aparecer agora quem é o verdadeiro PT. O papel da imprensa nesse cenário político, como o senhor avalia? Julga-se a imprensa porque a imprensa está sempre do lado do governo. De repente a imprensa é julgada porque ela está contra o governo. Bem, você tem a imprensa situacionista e a imprensa oposicionista. Né? Eles vão dizer aí que a Folha de São Paulo é contra, que o Estadão é a favor da sociedade, mas a Folha de São Paulo é petista. De repente surgiu a Veja sempre foi contra o governo. Agora, não, a Veja é favorável ao governo, a Isto É que é contra. Olha, esse tipo de julgamento haverá sempre. Vamos levar em consideração aqui que foi o dia 7, o dia do jornalista, o dia da imprensa de modo geral, né? A imprensa cumpriu o seu papel. Ela está ali para divulgar aquilo que está acontecendo. Há determinados momentos em que a imprensa não tem o poder de acesso, ora porque as grandes empresas dominam as comunicações, ora porque as grandes empresas guardam as documentações e não dá a ela acesso. Então, você tem que constituir grupos e a imprensa quando ela tenta acessar algum tipo de informação que é favorável à sociedade e é contra o governo, ela é silenciada. Não é à toa que o Brasil é o 4º país do mundo onde mais se mata jornalista. Né? Então, a imprensa, ela também é vítima. Da mesma forma que ela é dos raros meios de comunicação que pode trazer para nós aqui as informações de como anda esse governo, também ela é a vítima desse próprio governo e vítima da sua própria arte, que é a arte de trazer a informação e trazer a verdade. Todo aquele jornalista que fala aquilo que é sério, pega o Diogo Mainardi, por exemplo. Mainardi, durante um certo período de tempo, escrevia textos fantásticos na revista Veja. De repente, Mainardi foi obrigado a mudar para a Itália. Tanta perseguição foi contra ele. Então, todos aqueles que tentam construir alguma coisa dentro do jornalismo, ele vai ser perseguido. Ora, pela própria direção da imprensa, ora, pela própria estrutura de governo, ora, pela própria estrutura de informação que nós temos nesse país. A imprensa, infelizmente, no país, ela precisa de gozar de um instituto chamado Liberdade. Ela não é totalmente livre ainda no país. Professor, eu quero agradecer esse espaço que o senhor esteve conosco aqui, esse tempo que o senhor nos deu com sua sabedoria, seu conhecimento, e nós sentimos muito honrado da presença do senhor com um currículo imenso de Caratinga, da região, gente nossa, hoje levando esse conhecimento para o Nordeste de Minas. Eu quero agradecer por o senhor estar aqui e suas considerações finais. Para encerrar, eu só queria fazer uma amarração dentro daquilo que nós estávamos comentando. É que quando o Vargas ele percebe que vai ser caçado, ele contrata um pistoleiro, né, para matar o Lacerda. Atiraram no Lacerda, erraram o Lacerda, acertaram no pé, mas mataram o Major Vaz da Força Aérea Brasileira. Ao atirar no militar, atingiram a força militar. E logo em seguida veio o suicídio. Né, que são documentos que deverão ser abertos a partir de 2054. Né, e o Brasil vai ficar sabendo que não houve suicídio. Né, infelizmente. Ou felizmente para muita gente, no meu caso que não gosto do Vargas, felizmente. Né? Mas o Vargas saiu do cenário por uma artimanha que ele mesmo armou. Então, ele foi vítima da sua própria armação. Aí logo em seguida você tem o impeachment do Collor de Mello. Quando ele percebeu que seria vítima, ele se retirou do processo. Então, vamos fazer um paralelo agora. Você tem Vargas, você tem todo um processo de corrupção envolvendo, Vargas se retirou da pior maneira possível, covardemente do meu ponto de vista. Você tem o Fernando Collor de Mello, que se retirou covardemente, que poderia ter saído
deixa para voltar o impeachment, mas luta até o fim. Bem, a Dilma é incógnita por quê? Nós não sabemos se ela vai atuar como Vargas, vai atuar como Fernando Collor, ou se ela vai atuar como Dilma. Bem, resumindo, sempre que um governo é atuado, ele usa de todas as armas possíveis. Né? A Dilma está usando de todas as armas possíveis. Os historiadores, de partir de 2030, eles têm um papel muito interessante, que é escrever essa história sobre uma outra visão. Nós estamos vivenciando, de um lado ou de outro. Então, eu tenho a pena dos historiadores que terão que escrever sobre o impeachment da Dilma. Né? Porque são documentos que vão demorar muito a sair por esse país, são documentos que foram guardados segundo uma norma federal, né, de guarda de documento da Biblioteca Nacional, e que nós temos agora é uma mera visão míope daquilo que está ocorrendo dentro do Palácio Planalto. E deixo aqui meus agradecimentos pela oportunidade de estar falando sobre o assunto e deixo aberto a todos aqui a liberdade de vocês me comunicar quando precisar de fazer alguma entrevista ou alguma reportagem, ou algum tema, escrever sobre alguma coisa que envolva a questão de ciência, que envolva a questão de política no Brasil. Estou aberto, né? Estou à vontade e fico muito agradecido por esse convite e até honrado por estar aqui em Caratinga, a minha terra. Muito obrigado, professor. O Diário Entrevista fica por aqui. Até a próxima, num outro momento. Até mais.